Rui, boa tarde. Se puder, por gentileza, comente sobre o início, meio e fim das indústrias automobilísticas Gurgel. Primeira e única indústria automobilística 100% nacional. Obrigado pelas análises. O Paulo Magalhães, que é 31 meses é membro do nosso canal, mandou aqui: o DCO tem alguma matéria sobre o caso Engesa? Ingesa. Engesa, perdão. Sobre o Gurgel, nós estamos para soltar uma matéria, né? Quem liquidou a Gurgel foi o Ciro Gomes, né? Isso aí precisaria ser bem discutido, porque é um nacional desenvolvimentismo muito peculiar. A Ingesa ela foi se desenvolvendo aí com muita dificuldade, né? Apesar de que o dono da empresa, né? A Ingesa, o Gurgel, né? O Gurgel, ele conseguia algum apoio, né? Dos governos e tal, ele tinha relações na burguesia, não era uma pessoa totalmente desprovida, né? Mas ele não era propriamente um capitalista, ele era engenheiro mecânico, né? Que tinha trabalhado para as empresas automobilísticas. Aí ele desenvolveu a empresa dele, que é uma coisa que a gente tem que admirar, né? Principalmente se tratando de um capitalista. Os capitalistas têm uma propensão à mediocridade e ao parasitismo que não é brincadeira. Bom, talvez até porque ele não fosse mesmo um capitalista, né, fosse um engenheiro, ele tinha a ambição de desenvolver a indústria automobilística nacional, né? E ele chegou num ponto em que ele tinha fabricado 40 mil automóveis, o automóvel dele tinha sido testado no mercado, né, tinha tido uma aprovação, eram automóveis de boa qualidade, e aí ele partiu para uma experiência posterior. E aí acontece uma coisa que a gente já mostrou aqui, né? Aconteceu com a Ingesa. Ele comprou as máquinas, né? E ele comprou as máquinas e abriu uma fábrica no Ceará para... como é que se diz? Ele comprou as máquinas que faltavam para produzir as peças necessárias para que o carro fosse 100% nacional. Ele fez um acordo com o Tasso Gereissati, que se comprometeu a investir um determinado dinheiro ali, e com o governo do Estado de São Paulo e com o BNDES. E quando ele tinha já investido todo o dinheiro que ele precisava produzir os carros para recuperar o dinheiro, pagar os investimentos, né, o governador do estado do Ceará, que nesse momento já era o Ciro Gomes, rompeu o acordo e a empresa dele afundou totalmente. A família do Gurgel acusa o Ciro Gomes de sabotagem. E a resposta do Ciro Gomes é meio que comprometedora, porque ele fala assim: não, o Gurgel estava devendo dinheiro, estava inadimplente. Mas veja bem, você tem uma empresa, a empresa está te devendo dinheiro, está inadimplente, você vai lá e conversa. Né? A gente sabe também, por outras fontes, que o Gurgel tinha oferecido a fábrica como garantia. Então, quer dizer, não é que o cara estava jogando dinheiro fora, o outro cidadão tinha carro, produzia e tal. O normal teria ter ido lá, né, conversado, alongado os prazos, exigido mais alguma garantia, sei lá, feito um acordo normal. E se tratando de uma empresa 100% nacional de automóveis, o governo deveria ter um pouco mais de cuidado. Em último caso, entra como sócio, estatiza uma parte da empresa. Havia muitas alternativas. Né? Não dá para chegar e falar, não, ele estava devendo dinheiro e não pagou. Isso daí é muito... Numa outra entrevista, o Ciro Gomes fala que o Gurgel não tinha tecnologia para competir, mas era mentira, porque o Gurgel já tinha produzido 40 mil veículos e estava aumentando a produção dele. E o carro dele era inovador, né? O carro dele era todo de fibra de vidro, tanto que a fábrica dele foi à falência na década de 1980 e até hoje tem um monte de carro da Gurgel circulando aí. Eram carros baratos, né, bem baratos, de baixo consumo de gasolina, e ele já tinha criado as condições para fazer o carro 100% nacional. Essas máquinas que ele comprou, que ele instalou no Ceará, era para nacionalizar o que faltava das peças. O
Que ele começou usando o motor da Volkswagen, depois ele foi evoluindo e criando a sua própria tecnologia, né? Aparentemente ele era um engenheiro bem talentoso. Aí o Ciro Gomes botou abaixo. É o que acontece sempre, espera a pessoa investir tudo e aí puxa o tapete dele. A empresa foi totalmente à falência. Foi à falência, a fábrica no Ceará parece que está lá toda destruída. Em Rio Claro está lá, a fábrica também toda destruída. E o carro nacional não vingou. Por que é importante isso daí? Né? Porque alguém pode falar, bom, mas isso é um negócio de empresários, o cidadão é capitalista, estava querendo ganhar dinheiro e tal, que lógico que é verdade que ele queria ganhar dinheiro, apesar de que há um certo idealismo, né? Porque é a maneira mais fácil de você ganhar dinheiro do que competindo com a Volkswagen, a Ford e a GM, né? Mas, enfim, ele queria ganhar dinheiro, ele queria ser rico, ele queria ser um capitalista. Qual é a importância para o Brasil? A importância é muito simples. Por cada automóvel que é produzido aqui, né? Produzido aqui, com mão de obra brasileira, uma boa parte da tecnologia já é nacional. Né? Muitas empresas automobilísticas, elas usam tecnologia nacional. Alguns veículos das empresas multinacionais foram desenvolvidos aqui. Né? Por exemplo, o carro mais vendido da Volkswagen é o Gol. É um projeto brasileiro, o Gol. É um projeto de engenheiros brasileiros. Quer dizer, as máquinas estão aqui, já foram amortizadas, o investimento é aqui, eles recebem isenção de impostos, é o trabalhador brasileiro que trabalha, que produz, só que tem um detalhe, para cada veículo vendido aqui, uma quantia do lucro é mandada para fora. Então, o país perde. Né? Ele está produzindo para enriquecer um cidadão que não está aqui. O dinheiro não seria utilizado aqui. E olha que no caso brasileiro, né, eu calculo assim, eu não sei direito, não peguei o número, mas a frota de veículos que circula no Brasil é coisa de centenas de milhões de veículos. Você imagina quanto dinheiro que não é isso em termos de transferência de dinheiro para o exterior? É o velho debate que ninguém faz mais, né? A esquerda nacionalista fazia muito esse debate, que é o debate da remessa de lucros para o estrangeiro. O pessoal esquece que a empresa que não é brasileira remete os lucros para o estrangeiro. Tudo que as empresas produzem aqui, tudo, poderia ser produzido pelo Brasil, do ponto de vista da técnica, da tecnologia, da qualidade da mão de obra e tudo, né? O problema mais complexo é o problema do capital. Por isso que muitos países atrasados, eles têm um grande investimento de capital dos governos, porque o Estado, sim. O Estado, como capitalista coletivo, ele tem capacidade o Estado brasileiro teria capacidade de pegar e falar, vamos abrir uma empresa de veículos nacionais e acabou, não? Você não gosta de mandar dinheiro para o estrangeiro. E competiria aqui, basta você aprovar uma lei. Se o carro é de empresa estrangeira, custa tanto. Se é nacional, o imposto é bem menor. Por que não? Né? Finalmente, isso daí enriqueceria o país. Então, aqui, nesses casos concretos, nós temos uma demonstração de como o imperialismo é uma violência contra o país. Né? Esse caso da Gurgel é evidente. A suspeita é ainda maior, porque isso daí tudo aconteceu no governo Itamar Franco. E o Itamar Franco, depois do Ciro Gomes, o Fleury em São Paulo e o Itamar Franco retiraram também os empréstimos. E acabaram de destruir a empresa. Não quiseram ajudar. Aí o Itamar Franco, ele se envolveu aí na promoção da retomada da fabricação do Fusca, que não fazia sentido nenhum. Né? Mas o que tinha o Fusca? O Fusca é um carro popular. Os carros do Gurgel, todos eram carros populares. Então, fica mais ou menos evidente a manobra política. Né? O Fleury foi na reinauguração do Fusca,
O Itamar foi... Eu me lembro disso na época. Na época eu olhei aquilo lá e falei que coisa esquisita, né? Esse cara com o Fusca aí, falando do Fusca e tal. Mas olhando a história, quando você tem a história completa, aí as coisas começam a fazer mais sentido, né? Agora faz sentido. Por que que o Itamar Franco foi lá para relançar o Fusca e tal? Aí eu vi uma entrevista do Itamar Franco, onde o cara fala assim, mas vocês não ajudaram a empresa e tal. Não, o Gurgel ele queria dinheiro do Estado. A Volkswagen não usou dinheiro do Estado, né? Explicação mal feita, né? A tese seria a seguinte, as empresas montadoras multinacionais olharam aquele negócio e falou, se esse cidadão começar a fabricar carro aqui, ele vai engolir o mercado. E o pior, né? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, se ele engolir esse mercado, vai atiçar os outros brasileiros fominha de dinheiro, abrir outras empresas em outras áreas para competir, vai ter muita pressão sobre o governo para ajudar essas empresas. Então vamos matar isso aí na hora, que é para acabar com o negócio. Aí foram lá nos governos, né? Nacional desenvolvimentistas, e os nacional desenvolvimentistas misteriosamente começaram a atuar em favor do imperialismo. Só um detalhe, isso aí não é o único caso, não, de jeito nenhum. Há milhares de casos iguais a esses. É que a gente não vai atrás de pesquisar. Mas um caso muito famoso é o caso do Delmiro Gouveia, que começou a siderurgia no Brasil, que no começo do século XX, só viria a ser implantado em 1945 pelo Getúlio Vargas, e o cidadão, ele foi perseguido, ele acabou sendo assassinado, e a empresa dele foi destruída. Mas esse também não é... Tem muitos casos. Por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe é que o Brasil, por exemplo, o Brasil, eu já mencionei aqui, o Brasil já foi o 10º maior produtor de armas do mundo. Uma boa parte das empresas faliram misteriosamente. O Brasil já teve 10 montadoras de veículos próprios, todas faliram. Tem o famoso caso no cinema da Vera Cruz, que foi esmagada também pelo imperialismo. São milhares de casos. O Brasil é um país com um potencial muito grande de desenvolvimento, porque ele tem um mercado grande, ele tem muita mão de obra bem formada, né? E existe assim uma tendência, né, na população a correr atrás disso daí para ganhar dinheiro e tal. Há um dinamismo nesse sentido no Brasil que não é típico dos países imperialistas. Essa semana, por exemplo, eu fui numa feira aí, que é a feira de impressão digital. E uma coisa que me surpreendeu é a quantidade de empresas nacionais que já trabalham com uma tecnologia mais moderna. E a feira mostrava bem como é que essa tendência ao desenvolvimento se manifesta no Brasil. Tem um equipamento aí que é muito procurado, né? É um equipamento industrial, mas de pequena escala, que é uma impressora para camisetas. Tem muita gente que trabalha com isso, né? São pequenas empresas familiares individuais. Na feira havia pelo menos uns 7, 8 modelos de impressoras que foram fabricadas por empresas brasileiras. Eles pegam a parte tecnológica mais complexa de uma empresa grande, né? Uma Epson, uma empresa assim, adaptam e eles produzem aquele negócio com a peça importada. O que vai acontecer? O cara vai produzir, daqui a pouco o cidadão olha lá e fala, bom, essa cabeça aqui não é tão complicada como parece. Vem um engenheiro de informática, programa lá a cabeça, pronto, ele já se livrou da empresa imperialista. E quando você vê, como ele vai produzir mais barato, vai dar melhores condições, etc. e tal, ele vai começar a abocanhar uma parte do mercado, né? Até porque a inovação tecnológica vem sempre das empresas pequenas, de baixo. É uma característica de sempre do capitalismo. A grande empresa não
tem muita inovação tecnológica. Quem inova é o cidadão que está na luta para crescer. Quer dizer, a pequena empresa. Então, o Brasil tem muito potencial nesse sentido. Tem muita empresa também. Os brasileiros nem se dão conta. Muita gente que está na universidade, que a universidade é um mundo à parte, né? Ele não sabe como o Brasil tem empresa. Se você pegar uma cidade do interior de São Paulo aí, às vezes até pequena, tem 500 empresas industriais. É muita empresa, muita gente tentando ganhar dinheiro, apesar de toda a dificuldade, né? Então, quer dizer, eles mantêm o controle da economia nacional através da política, que é uma maneira parasitária também de competir, né? Você compra os políticos, arruina as empresas nacionais com leis diversas. A gente precisaria, em algum momento, fazer um levantamento extensivo, né? Como é que eles levaram à falência a indústria de informática do Brasil no começo da década de 80, a indústria de armas, a indústria automobilística, a indústria cinematográfica. Em todos os setores aconteceu esse tipo de coisa. O caso da Ingesa é um dos casos mais clamorosos. Já estavam aqui destruindo a Embraer, né? Vão destruir, porque a Boeing saiu, mas eles vão vender a empresa para algum tubarão estrangeiro. Enquanto isso, a gente fica aqui, né, por motivos puramente políticos, comendo o pão que o diabo amassou.